Que final foi esse? Para quem esperava aí um final romântico, com certeza se surpreendeu. Olá, amigos, já chegou minha carreira brilhante. E é claro, vamos comentar tudo o que aconteceu nessa série, começando, é claro, pela Sibila. Gente, a personalidade dela me lembrou de outras personagens que a gente já assistiu, como a Lídia, a Anne, a própria Elizabeth, que é uma personalidade ali muito autêntica, elas não se curvam aos padrões sociais, querem liberdade, independência, e por conta disso elas acabam não sendo bem vistas pela sociedade, acabam não sendo muito bem aceitas. E é exatamente isso que a gente vê aqui na Sibila. Ela tem esse desejo de ser escritora, de ser independente, ela nunca quis se casar. E eu diria que ela foi traída algumas vezes, começando pela família dela. Logo no primeiro episódio, a gente tem a impressão que ela tem uma ótima família. Eles falam para ela ir ficar com a avó, conhecer o mundo, e que se ela não quisesse casar tudo bem, o pai até promete para ela que ele mesmo buscaria ela. Só que depois ela descobre que ela recebeu uma grande rasteira da própria família. Eles enviaram ela para lá para que ela se casasse para poder pagar uma dívida da família. E é claro que é difícil atualmente a gente entender isso. Precisamos nos lembrar que a série se passa em outra época, o final do século XIX, na Austrália. Então é uma outra época, um outro estilo de vida, aonde isso era comum. Ainda assim, gera um estranhamento na própria Sibila, porque é muito injusto ela ter que se casar para poder pagar uma dívida que a família dela fez, que o pai fez. O pai, que era para ser o responsável ali, na verdade, ficava bebendo e se endividando e prejudicando todos ali da família, principalmente os filhos. E ela acaba sendo responsável por isso, e eles falam ali que ela precisa se casar. E aí a gente meio que vê um triângulo amoroso. Eu acho que nem dá para dizer muito isso, porque a Sibila nunca gostou do Frank, né? Na verdade, ela nunca se apaixonou pelo Frank. No primeiro momento, os dois até chegam a ter um embate, porque ela escuta que ele não gostava dela e queria se casar para poder ter acesso à herança da família dele, mas depois eles realmente se tornam amigos. Eu acho que dá para dizer que os dois passaram a se gostar, eles criaram um vínculo, uma amizade, mas eles não eram apaixonados um pelo outro, eles não se amavam. Mas parecia sim ser um bom negócio inicialmente. Afinal de contas, ele precisava se casar para ter acesso à herança da família dele, e ela precisava se casar para poder quitar a dívida da família dela. Os dois eram amigos, ele conhecia a personalidade dela, e os dois até conseguiram ter um envolvimento físico. Então não dá para dizer que eles não sentiam nada um pelo outro, eles chegam a se envolver fisicamente. Então, quando ela faz aquele acordo com o Frank, não parece de tudo mal, apesar deles não serem aí super apaixonados. Ele fala com ela que acredita que eles poderiam construir isso sim, e seria um casamento benéfico para ambos, apesar de não ter sido à base do amor. Parecia que estava tudo bem até eles noivarem, porque quando eles ficam noivos, ele já começa a falar que ela vai ter que mudar, seguir algumas coisas por causa da família dele. Então a gente percebe que, na verdade, ela acabaria presa naquele casamento, não poderia ser ela mesma. Por mais que o Frank fosse legal, ela teria que seguir padrões da família dele, não poderia seguir o sonho aí de escrever. Então ela percebe que as coisas não seriam bem assim. Então não era só o fator de não ser apaixonada pelo Frank, era muito além disso, e ela ia acabar sendo uma prisioneira naquele casamento. Só que, paralelo a tudo isso, tem algo que falou mais alto para ela, que é o amor pelo Harry. Ela e o Harry realmente se apaixonam, os dois criam um vínculo, só que demora muito alguma coisa acontecer. Isso porque ele tinha uma promessa com outra pessoa, tinha um acordo, então os dois se aproximam, mas ficam naquele impasse de que eles não podem ficar juntos, e ele só se revela para ela, confessa o seu amor para ela, quando ela fica noiva. E é nesse momento, quase ali no final da série, que a gente vê os dois ficando juntos, e ele chega a pedir ela em casamento. Só que não dura nada, porque ele vai à falência e aí descumpre o combinado. E mais uma vez eu diria que aí ela foi traída novamente, foi mais uma apunhalada pelas costas. Ok, que ele não fez de propósito, ele não queria viver com ela sem poder dar as mínimas condições, não poderia ajudar a família dele, então ele não fez por maldade. Mas apesar de não ter sido na má intenção, isso com certeza afetaria ela. Primeiro, ela estava apaixonada por ele e ela passou a noite com ele. E isso nessa época era algo muito sério. Ela ficaria ali mal vista pela sociedade por ter dormido com ele e não se casar com ele. Inclusive a gente vê acontecer algo parecido com o Frank, e com ele foi muito além. Então ela se envolveu com ele, dormiu com ele, ele pediu ela em casamento, ela tinha aquele sonho, aquela promessa, e depois ele vem e fala que eles não iam se casar. E ele não falou assim: olha, eu não tenho condição, eu vou trabalhar e depois a gente fica junto. Não, ele falou: olha, não vou me casar mais com você, agora eu sou pobre, não dá mais. Ela praticamente implora ele para poder ficarem juntos, ele nega, ela vai atrás dele e consegue convencê-lo a um acordo de que ela esperaria por ele enquanto ele trabalhasse. Então, assim, mais uma vez, eu acredito que ela tenha ficado muito magoada nesse
neste momento, porque depois de tudo, de todo o tempo, de toda a paixão, ele desistiu muito fácil ali. Por mais que tenha sido nobre ele pensar que não queria que ela fosse pobre, não queria dar más condições, não poderia salvar a família dela, ele já tinha ficado com ela, já tinha dormido com ela, já tinha noivado com ela, então com certeza isso foi algo que afetou muito ela ali. Ainda assim ela decidiu esperar por ele. E é então que ela vai trabalhar por aquela família, Meg Swart, e passa ali maus bocados. Ela é maltratada, passa um ano ali e fica escrevendo pro Harry e ele não responde ela. E eu acho que essa é uma outra traição que ela acaba sofrendo. Afinal de contas, ela fica ali escrevendo pro cara, esperando para saber se ele ainda ama ela, se ele vai voltar, como que estão as coisas, e ele não responde. No fim, quando ele aparece, ele fala, eu não sabia o que escrever. Você vai me desculpar, tá? Mas alguma coisa ele deveria ter escrito. E esse um ano que ela passou longe dele, sem ele escrever, acabou servindo para que ela também se desapegasse dele. Apesar dela ainda estar apaixonada, ela percebeu que pode levar uma vida sem ele, porque ela não sabia se ele ia voltar. E ela teve que aprender a se virar e a reconstruir a vida dela, mesmo sem ele estar ali. Depois de tudo isso, ela, como sempre, muito esperta, consegue se livrar ali da dívida do pai, volta para casa, e é então que ela decide seguir o sonho dela de escrever. A mãe dela dá esse apoio para ela, inclusive é bem triste esse momento que ela volta para casa, na minha concepção, porque eu vejo ali a família dela, o pai ainda bebendo, ou seja, com certeza vai continuar cometendo os mesmos erros, e os filhos que estão ali vão continuar tendo que pagar pelas dívidas dele, porque ele é uma pessoa que não parece que terá jeito. Então é triste ver a família sendo submetida àquilo por conta dos comportamentos dele. E a Sibila decide seguir o sonho dela, e é logo aí que o Harry volta. Só que ele volta e encontra uma Sibila completamente diferente. Então ele demora um ano para poder voltar, não escreve para ela nesse período, surge ali e fala, agora eu tenho condição de ter uma fazenda, vamos casar. Ele quer cumprir o compromisso com ela, mas ela não quer. Então, para quem esperava aí uma história de amor, onde os dois fossem ficar juntos, ter um final feliz, afinal de contas, ficamos aí durante toda a série vendo essa história sendo construída e torcendo para os dois ficarem juntos, não é assim que termina. Então, por um lado, gera uma certa frustração, porque a gente cria uma expectativa durante toda a narrativa de ver os dois juntos, desse amor sendo construído, e ali no fim ela quebra tudo aquilo. Mas, por outro lado, se você entendeu o objetivo da história, não era uma história de amor. A Sibila sempre falou que ela não queria se casar, ela queria independência, ela queria a carreira dela. E nisso se parece muito com a história da Lídia Poética, que inclusive é baseada em uma história real, onde ela também tinha essa opção, mas abre mão do casamento pela carreira. E é exatamente isso que a Sibila faz aqui. Como eu disse, temos que lembrar que é um outro tempo. Então aqui, dentro do casamento, elas não tinham essa independência, e ela percebe que ali ela nunca conseguiria ser uma escritora. Então ela abre mão de casar com ele, mesmo ainda estando apaixonada por ele, para poder seguir o sonho dela, que é a carreira. E com certeza o que deu uma ajudadinha nisso foi ele ter desaparecido por um ano e não ter mandado nenhuma carta. Talvez, se durante esse tempo ele tivesse escrevendo para ela, falando, ela teria alimentado aquele amor, e pode ser que ali no fim ela não tivesse tido essa coragem de dizer, não, eu vou seguir meu próprio caminho. Mas ele simplesmente desapareceu, e nesse tempo ela teve que reescrever a história dela sozinha, e ela percebeu que consegue sim viver sem ele, mesmo estando apaixonada por ele. Então, no fim, ela decide trilhar o próprio caminho. Ele não vai ficar de todo ali desamparado, porque como ele disse, agora ele vai ter a própria fazenda e vai reconstruir a vida dele, e ela decidiu reconstruir a vida dela de outra forma. Deixem para mim nos comentários o que vocês acharam da série. Vocês ficaram decepcionados com esse final? Gostaram, não gostaram? Como eu disse, quem entendeu que a narrativa não era sobre amor, e sim sobre a independência dela, sobre a liberdade dela, sobre a luta dela em meio àquela sociedade, com certeza entendeu o final, e talvez tenha achado até mais poético que tenha sido dessa forma e que ela não tenha se casado. Mas quem esperava uma história de amor, porque isso foi sendo construído sim ao longo de todos os episódios da minissérie, com certeza também ficou um pouco frustrado aí no final, quando terminou desse jeito. Deixem para mim aí nos comentários em que time você está nessa história toda. Então é isso, galera. Tchauzinho!